Olá, meu nome é Antônio Brito, minha empresa é PIC Informática, nós somos distribuidores exclusivos do EndNote no Brasil. Você sempre pode achar mais informações sobre EndNote na nossa página picinfo.com.br, produtos EndNote. Quando você faz isso, toda uma parte aqui do menu do EndNote se abre e você tem sempre informações sobre treinamentos, avaliação grátis do produto e downloads e assim por diante. Bom, na verdade, para que serve o EndNote? Quando você tem suas referências, elas estão armazenadas, às vezes, hoje em dia, cada vez em ordem crescente, na web, por exemplo, no PubMed, Bireme Lilacs ou outros bancos de dados. Ou então elas estão em outros documentos, como os anais de congressos, ou materiais impressos, ou artigos, ou xerox, fotocópias e assim por diante. Ou mesmo artigos em formato PDF. O que o EndNote faz? Ele coleciona todas essas referências e coloca tudo isso armazenado num único banco de dados. Esse banco de dados tem todos os elementos que você necessitará para quando você for escrever a sua tese ou seu trabalho para publicação. Quando você for fazer isso, simplesmente você não precisa se preocupar qual é o formato, qual o nome, nada assim por diante, você simplesmente transfere para dentro do seu documento. E, uma vez dentro do documento, você pode solicitar para incluir o autor, a referência, ele automaticamente cria uma lista de referência no estilo. Mas qual estilo? Isso depende. Pode ser, por exemplo, no estilo ABNT, se for um caso de tese aqui no Brasil, ou no estilo do formato solicitado pela revista. Crescente o número de revistas que solicitam que você já envie o texto no formato do EndNote. Isso facilita muito o trabalho de revisão deles. Bom, quando o EndNote está instalado corretamente, vamos supor, por exemplo, na página do Word, ele aparece com uma aba. Aparece uma aba dentro do Word, onde você sempre pode fazer o seguinte, Go to EndNote. Quando você vai para o EndNote pela primeira vez, você não tem arquivo nenhum, podemos criar o primeiro arquivo. O primeiro arquivo vão ser, por exemplo, PicInfo, ok? Você faz o primeiro arquivo, salva, ok? PicInfo. E, quando você abre o EndNote, você vai ver a seguinte coisa. Aqui em cima o nome do arquivo que você está abrindo, esse menu de cima, essa barra aqui tem várias opções, onde você pode, por exemplo, editar outros estilos ou coisas do tipo, ou tem várias preferências. Essa parte aqui central é onde estão os ícones, onde iremos trabalhar com mais propriedade. Basicamente tudo que temos está nesses botões dos ícones. Essa parte da esquerda aqui é como se fosse um índice de conteúdo. Basicamente está vazio, não tem nenhuma referência, onde nós vamos organizar as nossas referências por pacotes e por grupos. Quando você faz, aparecem essas duas áreas, aqui será listado as referências e aqui é uma área de trabalho sobre as referências que você define em cima. Vamos fazer um exemplo concreto, por exemplo, importando uma referência de um banco de dados externo. Vamos escolher o PubMed, que é bastante utilizado na área médica, e vamos fazer uma conexão entre esse nosso computador e a Unimed. Esse aqui é uma pesquisa remota, onde, por exemplo, no PubMed vamos escolher, por exemplo, palavras-chave, que no PubMed são mesh terms. Vamos escolher uma palavra-chave, por exemplo, vou escolher a palavra-chave dengue, por exemplo. Quando você faz isso, tem muitas referências com dengue, então vou fazer um filtro, vou falar o seguinte, quero saber o que foi publicado por dengue no ano de 2010, por exemplo. Bom, quando você faz, o que ele faz? Ele conecta o seu computador e vai até o PubMed e ele encontrou 312 referências. Eu não preciso saber o que são essas referências, simplesmente faço o transporte dessas referências para o meu computador para que eu possa analisar isso com calma. Nesse momento ele está fazendo a transferência do computador. Eu posso agora já começar a organizar minhas referências. Vamos supor, por exemplo, eu vou chamar de tese, onde eu vou colocar, e eu posso também criar um grupo, por exemplo. Aqui eu vou deixar as referências da introdução, essa pastinha, ok? Bom, muito bem, então ele já fez o download das 312 referências. Você for ver, aqui em cima estão as referências, por ordem de nome de autor, eu poderia também colocar em ordem de ano ou ordem de
E eu posso falar o seguinte, dessa referência aqui, por exemplo, me interessa, eu gostaria de tê-la na minha introdução, eu simplesmente clico e arrasto, e assim eu vou organizando. Evidentemente que eu poderia escolher mais de uma referência, né? Eu posso escolher um conjunto qualquer de referência, por exemplo, aí com a tecla Ctrl aperto mais outra, depois mais outra, e assim por diante, e transfiro as minhas referências. Mas como eu faço agora para trabalhar inserir a referência do banco de dados para o meu editor de texto? Bom, aí é o seguinte, quando eu vou para o editor de texto, eu vou escrever lá, inserir uma referência. Existem várias maneiras de fazer isso. A maneira mais fácil, que eu aprecio mais, é simplesmente eu vou no EndNote e faço a seguinte coisa. Olha, essa referência aqui me interessa, eu gostaria de inserir essa referência. Eu marco a referência e tem essa opção aqui, ó, insira a referência. Quando eu faço isso, ele simplesmente insere a referência. Evidente, eu posso inserir mais de uma referência. Não é? Por exemplo, eu vou no EndNote, eu vou na introdução e falo, olha, eu gostaria dessa referência, mais dessa referência. Com Ctrl, vou marcando as referências e simplesmente marco e mando ele transferir. Ele vai transferindo as referências, ao mesmo tempo vai criando aqui uma lista de referências. Mas qual é o estilo? Bom, o estilo está definido aqui em cima. O estilo para publicação, eu escolhi Vancouver, mas podia escolher um outro estilo. Vamos, por exemplo, o APA sexta edição. No APA sexta edição, as coisas se modificam e as referências elas são por autor e data. Autor e data. Né? E na lista ele coloca o autor, a data e coloca o número do DOI. Bom, muito bem. Aí eu posso ver o seguinte, se eu quiser, por exemplo, fazer uma citação indireta, o que significa isso? Por exemplo, em vez de escrever add wire, eu gostaria de fazer a seguinte coisa, eu marco a referência, com Ctrl C, copio, eu quero fazer uma referência indireta, assim, tipo, conforme, agora eu copiei o autor, eu colo. Bom, aí eu não posso ter aqui duas referências, o autor mais o autor repetido, então eu posso editar essa inserção. De que forma? Edite e gerencie a citação. Por exemplo, essa referência que eu apontei como primeira, eu simplesmente falo, eu me excluo o autor e posso falar o seguinte, por exemplo, veja página 2, assim por diante. Bom, quando eu faço isso, né, ele simplesmente reeditora as referências. Olha, um recurso interessantíssimo no EndNote que tem hoje em dia, por exemplo, é obter o texto completo. Por quê? Aqui eu tenho um artigo, eu falo, muito bem, vamos dar uma olhada nesse artigo. Esse artigo ele tem várias coisas. Por exemplo, né, o nome dos autores, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, os nomes dos autores. Isso como veio lá do PubMed. O ano de publicação, o título, o journal, né? Tem o DOI, que é um elemento crítico, indica um local específico onde foi publicado na internet e não pode mais ser modificado. Ele tem também as palavras-chave, lembra de dengue, que foi uma palavra-chave que eu coloquei, e né, ele tem o abstract. Mas eu gostaria de um artigo completo. Será possível o artigo completo? Vamos ver. Aqui nessa opção, nesse botão, fala assim, me procure o artigo completo. O que o EndNote faz? Ele vai na internet, nessa mensagem de copyright, sem muita importância, ele vai na internet e em todo quanto é lugar ele fica pesquisando onde será que tem um arquivo. Bom, se a revista permitir que eu faça o download do arquivo completo, além de pesquisar e encontrar, ele vai fazer o download para o meu computador. Uma outra opção, por exemplo, é se eu estou fazendo essa pesquisa de dentro da biblioteca. Por isso que eu recomendo que todas as bibliotecas tenham um EndNote disponível para os alunos de pós-graduação. Desse modo, simplesmente ele encontra o PDF. Quando ele encontra o PDF, ele faz o seguinte, ele coloca um clips aqui nessa lista de cima dizendo que realmente a esta ficha foi anexada uma outra coisa. Eu posso verificar isso quando eu for aqui embaixo. Eu vou ver que ele colocou mais um URL, mais um link de ligação e ainda ele pegou e me trouxe o PDF. Evidentemente que se eu ativo o PDF está no meu computador. O PDF está no meu computador e eu posso dar uma olhada no computador, dar uma reduzida aqui no PDF para 50%, tá certo? Eu tenho um arquivo no computador,
né? E eu posso também, né, nesse momento, fazer um save e salvar uma cópia com outro nome e guardar o arquivo no texto completo. Bom, o que nós vimos então? Que é muito simples eu importar referências usando o EndNote. Eu posso, por exemplo, importar referência do EndNote diretamente de banco de dados, no caso do PubMed, por exemplo. Muito bem. Eu também posso importar do Web of Science, do portal da CAPES. E, né, uma vez que eu importo, quando eu tenho... É muito simples, eu dentro de um texto inserir uma referência. Eu não preciso me preocupar com estilo, nem com o nome do autor, nem com negrito, nem com itálico, nem com nada. Eu simplesmente marco o ponto, vou no EndNote, escolho a referência que me interessa e insiro a referência. Bom, e quanto à questão do estilo, fica muito fácil. Eu estou dentro do Word, eu posso escolher qualquer estilo. Há sempre uma questão que eles falam, mas e o estilo que eu tenho aqui não está presente? Bom, nesse caso, o que nós podemos fazer é o seguinte: no nosso site da PIC Informática, nós temos várias opções onde você pode fazer download dos estilos que não constam originalmente no EndNote. Ou, né, no próprio site da EndNote tem algumas revistas que são uma atualização, que é atualizado constantemente. Existem mais de 4.500 possíveis estilos, e eles estão disponíveis dentro do site do EndNote. Bom, por hoje era basicamente isso que nós tínhamos que ver. Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer. Estamos sempre à disposição, www.picinfo.com.br, e se você puder, nos telefones 0800 111 871.